Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento. Graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 21 de janeiro, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Hoje é o nosso vídeo pré-jogo, é isso mesmo, nosso vídeo pré-jogo. Por quê? Porque o Botafogo, pelo Campeonato Carioca, enfrenta o Volta Redonda, às 19 horas, no estádio Newton Santos. De antemão, nós já sabemos que esta vai ser a primeira partida sob o comando do Martim Anselmi, né? O Botafogo se prepara ou se preparou nesta pré-temporada para hoje dar início à sua jornada com a equipe principal, com o elenco principal. Nós já fizemos 3 partidas, né, pelo Campeonato Carioca, e essas 3 partidas nós enfrentamos os nossos adversários com a equipe da Copinha, né? A chamada equipe da Copinha. Não foi toda a equipe da Copinha, mas foi 99%, né? O 1% era o Raul, que acabou sendo o goleiro principal. No primeiro jogo, sim, nós tivemos ali a entrada de jogadores como o Newton, Matheus Martins, o próprio... o outro pontinha que entrou, agora esqueci o nome, entrou Newton, Matheus Martins, se não me engano Alain, Matheus Ponte, e teve um outro jogador, foram 5, sim, o quinto era o Raul. O Alain não entrou não, entrou outro jogador que agora me falta aqui na memória o jogador que entrou. Foram 5 no total. Um começou jogando, que foi o Raul, e os outros 4 entraram depois. Bom, então esse foi o Botafogo nessas 3 primeiras partidas, com o time praticamente do sub-20, né? A não ser nesse jogo que 4 jogadores ficaram no banco de reserva e entraram na segunda etapa, no decorrer do jogo. Então, hoje o Botafogo vai enfrentar o Volta Redonda no estádio Newton Santos, como eu falei, com a equipe principal. Pode ter mudança, pode ter alguma alteração? Claro que pode. É o primeiro jogo, nós não sabemos a escalação, mas nós, no final do vídeo, nós vamos dar a escalação do canal. Não tem provável escalação. Todo mundo que dá uma provável escalação erra no final. Então eu não faço provável escalação. Eu tenho a minha escalação aqui na mente. Vou utilizar a escalação com 3 zagueiros, porque até o momento é o sistema principal do próprio treinador, né? É o esquema principal do próprio treinador, então vou utilizar essa escalação. Mas dentro dessa própria escalação eu posso fazer alterações ali de sistema sem problema nenhum. Nós temos ali jogadores capacitados para atuar em uma ou mais posições, caso seja necessário modificar alguma coisa. Então, lá no final, nós vamos dar ali a nossa provável escalação. Bom, o primeiro tema que nós vamos falar aqui rapidamente, antes de dar a nossa escalação lá no final, deixa eu beber uma aguinha aqui. Não tem propaganda de caneca não, tá? Minha caneca é genérica, não tem marca nenhuma e é assim que funciona. Canal pequeno, assim, não tem propaganda. Não somos patrocinados, não temos vínculo com patrocinador, não temos vínculo com o clube. Eu passo pano porque eu gosto do projeto SAF, eu passo pano para a SAF, o projeto SAF, não para o dono da SAF, ou para esse ou para aquele, não, o projeto. O projeto é excelente. Bom, então o primeiro assunto é esse, tem aporte, não tem aporte, transfer ban, não transfer ban. Ontem tivemos uma
uma falsa coletiva, né? Porque caiu até a energia, né? O Transfernet. Fizeram um Transfernet lá na coletiva do Martim Anselmo, mas o Martim Anselmo foi apresentado oficialmente. Ele foi apresentado pelo Alessandro Brito e pelo Coelho, né? Eu esqueci o primeiro nome dele, é o Coelho, e ele foi apresentado ali oficialmente, deu as suas declarações, disse que não sabia de tudo, que está tudo tranquilo, e nesse inteirinho o Alessandro Brito deu uma pequena explicação que todo mundo já sabia e que agora, cara, nós vamos ter que agasalhar, né? Lá ele. Essa é a expressão correta, vamos ter que agasalhar. Hoje, inclusive, é a audiência de julgamento lá na Europa sobre o caso da Iconic versus Textor, né? Então vamos ver aí, eu acredito que a partir desse momento nós vamos ter uma noção exata daquilo que vai acontecer. Eu também ouvi já no final da noitinha lá pelo fim dos expedientes da nossa mídia, né? Eu fui ver lá no Twitter, no X, e muita gente estava dizendo, inclusive imprensa americana, dizendo que o Transferban cairia hoje, né? Mas não vamos entrar nesse assunto, cara, porque não vamos nos desesperar por conta disso não, tá? Não vamos, como eu falei, cara, tem que agasalhar o croquete e lá ele, aí dentro. Meu filho que me ensinou isso, né? Além do lá ele, tem aí dentro. Então, não vamos ver se tem aporte ou não tem aporte. O julgamento da Iconic, eu já falei, né? Hoje. Então, a partir desse julgamento, nós vamos ter uma noção exata daquilo que o John Textor vai fazer. Confio no John Textor, cara. Questão de honra para você, John Textor. Questão de honra. Temos a questão aí do próprio Savarino, né? Agora vamos colocar como Savarino. Vou colocar esse assunto aqui. Você já sabe a minha opinião. Eu já falei aqui. Se eu fosse o Savarino, eu não sairia. E o Savarino não vai sair. E ontem o técnico falou que conta com o Savarino. Aí talvez você estranhe na minha escalação que eu ainda não vou colocar o Savarino, né? Depois eu vou conferir a minha escalação, mas eu acho que eu não coloquei. Mas vamos por parte, Mas eu não coloquei porque ele treinou pouco, né? Treinou pouco, então vamos ver aí essa possibilidade do Savarino estar ou não na escalação. Fica aí no canal, vai lá, já deixa lá a sua escalação ali nos comentários. E você aguarda aí que você vai ver a minha escalação. Eu vou botar aqui o campinho, ó. Vai ver o campinho, tu vai ver o campinho aqui. Então vai ter lá a nossa escalação também. Então é isso aí. Bom, também nós temos agora o nosso... o comentário em si é que o seguinte, o próprio treinador falou que conta com o Savarino e que o Savarino é o camisa 10 do Botafogo. Camisa 10, ele não disse que o Savarino é o titular, ele não disse que o Neto é o titular, ele não disse que o Barbosa é o titular, que o Bastos, ele não falou ninguém titular. Ele falou que conta como jogador e ele é o camisa 10, é o camisa 10 mesmo, não vai trocar de número, vai continuar como sendo camisa 10. O Arthur vai continuar sendo camisa 7, a menos que haja uma troca, né, na numeração, que o Arthur peça troca de numeração, mas até agora o camisa 7 é o Arthur. O camisa 9 é o Cris Ramos, então o 98 é o Arthur Cabral. Então, por enquanto, nós temos isso aí. Não tem mistério, não tem mimimi. Isso aí é assunto secundário, totalmente secundário, supérfluo. Não tem que ficar questionando isso. O importante é que o Savarino vai permanecer. E eu falei para você, se eu fosse o Savarino, eu ficaria e lutaria com todas as minhas forças para conquistar mais 1 ou 2 títulos. Quem sabe até 3. Cara, eu não discordo, não. Eu confio nessa situação. Você vê ali, vamos tirar ali o campeonato inglês, por exemplo. Campeonato inglês. Se você tirar por força, as maiores forças são o Manchester City, né? O Liverpool,
o Chelsea, né, que inclusive é o campeão mundial, tem o Manchester United, que não está muito bem das pernas, mas é uma força, e depois você tem ali o Arsenal, que também é uma força. No entanto, o líder do campeonato é o Arsenal. Né? Então, cara, o que importa é o encaixe. É o encaixe. Você sabe, nós vamos ter um padrão novo, nós vamos ter um sistema novo. O próprio técnico falou que o objetivo é recuperação de bola o mais rápido possível. E isso é entrosamento. Isso, como eu falei agora, é encaixe. Entendeu? E você pode surpreender e você pode ser campeão sim. Podemos ser campeão sim. Porque no Brasil nós temos Palmeiras, nós temos Flamengo, os primeiros, né? Flamengo, Palmeiras, nós temos o Cruzeiro, que tem um bom elenco, mas não são nada de extraordinário. O nosso elenco é o mesmo do ano passado. Nós fizemos bons jogos contra o Palmeiras, nós fizemos bons jogos contra o Flamengo. Né? Empatamos, fomos derrotados, fizemos bons jogos. O único time que ganhou o nosso time, as duas partidas foi o Cruzeiro. Foi o Cruzeiro. E que não é o mais forte dos três. O primeiro jogo contra o Flamengo nós empatamos, no segundo nós perdemos. O primeiro jogo contra o Palmeiras nós empatamos, no segundo nós perdemos. E o Palmeiras perdeu naquele jeito, né? Não deram pênalti em cima do jogador do Botafogo. Então, cara, ninguém foi superior, extremamente superior. Agora, na pontuação, sim, né? Porque nós jogamos grande parte do campeonato com 12, 13 desfalques. 12, 13 desfalques. Em muitos jogos, nós não tivemos força suficiente para manter resultado. Você se lembra? Contra o Santos, contra o Corinthians, nós não tivemos. Você bota aí mais 6 pontos. Contra Santos e Corinthians, eu só estou contando isso. Contra Santos e Corinthians, você bota mais 6 pontos. Porque nós estávamos ganhando o jogo. Nós estávamos ganhando o jogo. 6 pontos. Com os pontos que nós fizemos, olha para quanto. A diferença nossa pro campeão, se não me engano, foi de 8 ou 9 pontos. De 8 ou 9 pontos. 10 pontos no máximo. Então, se você ganhar 6, olha a diferença que você vai ter pro campeão. Pro campeão, cara. Tô entendendo? E eu tô falando disso de jogos que nós estávamos realmente ganhando o jogo. Nós estávamos ganhando o jogo. Eu só tô lembrando desses dois. Santos e Corinthians. E deve ter outros aí que nós não ganhamos. Aqueles jogos que o time bota um ônibus parado na porta e a gente não consegue jogar. E nós não tivemos força. Não tivemos um jogador desequilibrante para fazer o time vencer. Savarino em péssima forma. Santi Rodrigues embalou no final. O próprio Tuco Correia embalou no final. Danilo que se machucou no jogo. Contra o Mirassol. 3 jogos, 9 pontos. Só aí eu estou te dando 9 pontos. Contra o Mirassol, se lembra? Nós fizemos 2 ou 3-0 no Mirassol. Então, rapaz, cara, é só você fazer uma análise natural do negócio. Não é absurdo. Imagina 9 pontos na conta do Botafogo, cara. Nós ficaríamos ali a 1, 2, 3 pontos no máximo do Flamengo, que foi o campeão. E você imagina, você com esses 9 pontos somados, o impacto anímico que você traria do seu próprio elenco para conquistar outras vitórias lá para frente. O que para nós causou um efeito retrógrado, né? Ao invés de ter um ânimos acima, nós tivemos ânimos abaixo, por conta desses próprios resultados. Então, cara, podemos ser campeão das 3 competições, cara, eu nunca vou desacreditar. Cara, já vi muita coisa no futebol e futebol é isso, meu irmão. Futebol é momento, como diz lá o amigo que a minha esposa até ri dele, o Pascoal. Futebol é momento, meu irmão. E na hora que encaixa, vai em frente. Olha o caso do Mirassol, chegou lá em cima, né? Então é por aí. Então, dentro desse quesito aí, eu, se fosse Savarino, eu corria atrás demasiadamente para conquistar 1 ou 2 pontos, 1 ou 2 títulos a mais, e esses 2 títulos
um título já elevaria o Savarino ao terceiro melhor jogador do Botafogo em todos os tempos. Um título. Eu estou falando em números, conquistas importantes, né? Apesar de Nilton Santos e Garrincha não terem, assim, conquistado a América, mas conquistaram o mundo, né? Nilton Santos e Garrincha, esses vão estar na estratosfera, correto? São estrelas à parte dentro da constelação, e nessa constelação, que eu já citei para você o caso, né? O Botafogo é uma constelação de ídolos guiados pela estrela solitária, que é a estrela maior. Mas dentro dessa constelação, cara, nós temos as duas estrelas máximas do Botafogo, que é o Mané Garrincha e o Nilton Santos. E o Savarino seria a terceira maior estrela do Botafogo, maior ídolo do Botafogo. Cara, teria com muita justiça direito a estar lá no panteão de ídolos do Botafogo. Com todo respeito aos demais, com tudo, mas nós vimos isso, né? Nós não vimos o passado. Eu vi um pedacinho do passado, um finalzinho de Mané Garrincha, início de Jairzinho, Roberto, Paulo César, Rogério, Gerson, Carlos Roberto, Manga, Cal, todos esses jogadores, Valtenci, Chiquinho, Leônidas, eu vi tudo isso aí, mas, cara, dentro desses aí mesmo, Heleno de Freitas não vi, muitos ali, Didi não vi, cara, Nilton Santos não vi, Mané Garrincha não vi, eu vi o mínimo do Mané Garrincha, cara, pô, não dá, entendeu? Mas dentro disso aí o Savarino seria para mim o terceiro maior jogador. Bom, mas vamos lá, nossa escalação. Botafogo enfrenta hoje o Volta Redonda. A escalação de princípio vai ser realmente com 3 zagueiros, mas nós vamos fazer aqui uma brincadeira, nós vamos mudar o sistema, mas com os mesmos jogadores, ok? Com os mesmos jogadores. Então, o nosso sistema, nós iríamos da seguinte forma: Neto, Nilton, Barbosa, Marçal, Vitinho, Alan, Danilo, Alex Telles, Savarino, Arthur Cabral e Tuco Correia. Assim nós... Não, aí... desculpa. Como eu falei, não colocaria o Savarino, né? Então colocaria da seguinte forma. Vou repetir. Neto, Nilton, Barbosa, Marçal, Vitinho, Alan, Danilo, Alex Telles, Montoro e Tuco, e lá na frente o Arthur Cabral. Esse seria o nosso time, ok? Mais uma vez vou repetir, com 3 zagueiros: Neto, Nilton, Barbosa, Marçal, Vitinho, Alan, Danilo, Alex Telles, Montoro, Tuco Correia, e lá na frente o Arthur Cabral. 3-4-3. Esse nós jogaremos dessa forma. Ou 3-6-1. 3-6-1. Na minha formação seria um 3-6-1. Agora vamos mudar a escalação para uma linha de 4 defensores. Né? Com 4 defensores. Nós jogaríamos com Neto, Vitinho, Barbosa, Marçal, Alex Telles, Nilton e Danilo, Alan, ou Nilton e Alan, Montoro e o Tuco, e lá na frente o Arthur Cabral. 4-2-3-1. Assim nós jogaríamos. Neto, Vitinho, Barbosa, Marçal, Alex Telles, Nilton e Alan, o Danilo, Montoro e o Tuco, e lá na frente o Arthur Cabral. 4-2-3-1. Ficou um pouco confuso, mas você entendeu. Tá aí
eu vou colocar aqui, eu vou colocar uma escalação só, que é a que eu acho que vai entrar, com 3 zagueiros, mas você pode fazer essa modificação rapidamente ali no decorrer do jogo. O que eu falo sempre é a leitura do treinador, né, de fazer modificações, de observar o jogo e ter velocidade na hora de modificar. Antes de fazer uma substituição, você pode tentar modificar o seu panorama de jogo mexendo só as peças que estão ali já dentro do tabuleiro. Então, esse é o nosso Botafogo. Mais uma vez, a minha escalação principal: Neto, Newton, Barbosa, Marçal, Vitinho, Alan, Danilo, Alex Telles, Montoro, Tuco e lá na frente o Arthur Cabral. É esse o meu time para o jogo de daqui a pouco, né? Às 19 horas lá no estádio Newton Santos, Botafogo e Volta Redonda. Então é isso aí, um grande abraço, saudações alvinegras.